às vezes eu faço umas reuniões, às vezes, sei lá, indústria 2.0, né? Aquela indústria mais formato padrãozão. E aí muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho nada a ver com o teu evento. Às vezes eu ouço algumas coisas assim, eu falo, cara, todo mundo vende criatividade. Um brasileiro, desconhecido, que isso é uma coisa que a gente faz muito, que é, entre aspas, ficar minerando, né? Onde estão os talentos. Então, por exemplo, a primeira capa, a capa da primeira revista Zup, tinha os gêmeos na capa, que hoje todo mundo sabe quem são os gêmeos, mas na época eles não eram os gêmeos ainda, né? Eles eram 2 irmãos gêmeos que pintavam muito bem, né? E aí o Alan conheceu eles antes de estourarem essa fama, que é isso que eu tô comentando, né? De tentar buscar o que vai acontecer. A gente tá fazendo um projeto agora para tentar pegar o Brasil todo, deve usar até Lei Rouanet para conseguir uns patrocinadores grandes, levar isso pro Brasil inteiro e descobrir esses talentos, pessoas que têm talento, que estão em qualquer canto do Brasil, e criar turmas com professores mais talentosos para falar, você já sabe desenhar, mas você ainda precisa, aprender business, como vender seu trabalho, como melhorar essa técnica, que aí sim você vai conseguir, com todo esse ensinamento, a gente vai lapidar você, e aí você vai ter um espaço na Zup. Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao Future Hacker. Hoje vamos falar com os irmãos Zasher, Simon e o Alan. O Simon, ele é um dos sócios da Zup, um empreendimento que atua no campo de cultura do design e da criatividade. O Simon é produtor da Pixel Show, lançado em 2005, que rapidamente se tornou um dos maiores eventos de inovação artística da América Latina. Reconhecido por sua gestão cultural e pela produção da revista Zup, eles também recebeu diversos prêmios, incluindo a medalha Mário de Andrade, o Prêmio de Cultura do Estado de São Paulo. E por meio da Zup Academy, ele expandiu a educação artística para um público diversificado, demonstrando seu compromisso com a promoção da arte e da cultura. E o seu irmão, o Alan, ele é fundador da Zup, artista gráfico, curador, é o artista da família. E ele também está há mais de 25 anos nesse mercado, né, participando como jurado, convidado, diversos eventos, prêmios culturais, etc. E ele lidera toda a parte de curadoria do festival. Bem-vindo, os irmãos Zasher. Obrigado, André. Pô, legal, cara. A gente tivemos aqui um papo, né, no canal espanhol. Sim. Né, com o Simon, e agora a gente traz aqui o Alan, né, o artista da família, pra gente começar a falar um pouquinho aí sobre toda a trajetória aí, né, da Zup, né, do Pixel Show. Então vamos lá, vou começar falando com o Alan. Alan, primeiro, super bem-vindo aí, cara. Valeu, cara. Você tá aqui, só pra também comentar, a gente tem uma parceria também com o Future Hacker, então vai ser muito legal a gente estar falando sobre possibilidades aí, principalmente de colaboração entre as empresas aí. Vamos lá, Alan, me conta um pouco dessa jornada, né, cara, na tua jornada no mundo da criatividade, aí, né, o que inspirou, cara, de fundar a Zup, né, acho que pelo teu currículo mostra que você sempre teve essa veia artística, né, de quadrinhos, né, de animação, etc. E aí você, tornou o hobby uma realidade, como é que foi isso aí? Desde pequenininho eu sempre gostei, sempre fiz artes meio em paralelo com os esportes à tarde, depois da escola. Fui crescendo, assim, nossos pais sempre estimularam a gente a visitar, vamos visitar o museu, vamos viajar, vamos ver essa galeria. Então acho que isso foi entrando no repertório assim, mental de conteúdo que a gente foi tendo desde criança. E aí eu sempre gostei de desenhar, então eu ficava desenhando lá na aula, caderninho de desenho, sempre paralelo com... tinha que ficar lá escrevendo as coisas na escola e ao mesmo tempo estava desenhando sempre o tempo inteiro. Aí eu e o Simon, tem uma época que eu tinha 15 anos, o Simon tinha 13, a gente aprontava muito, né, quando eu estava na infância, e um dia a gente tomou uma super bronca, a gente deve ter aprontado alguma coisa bem feia que eu não lembro exatamente o que era, e eu tinha um computador que a gente só ficava jogando joguinho, aí a gente tomou uma bronca, ficamos de castigo. Tem que lembrar que era a época do computador monocromático, começo do computador. E a gente ficou de castigo e o nosso pai falou assim, vocês têm 2 semanas para pensar alguma coisa útil para fazer com esse computador. Aí a gente ficou de castigo e ficou pensando, o que a gente... Ou ia perder o brinquedo. Ia perder o nosso brinquedinho, que era ficar jogando joguinhos. E aí aí o Simão olhava para mim e a gente ficou uma semana falando, o que a gente vai fazer de útil com esse computador? E eu tinha 15, tinha 13 anos de idade, então que 2 moleques, né?
iam começar a falar, meu, o que a gente vai fazer, o que dá pra fazer de útil com isso? Então eles iam começar a falar, meu, você gosta de desenhar? Eu falei, meu, beleza, mas o que eu posso fazer com desenho? Na época eles não tinham noção nenhuma, né, que existia uma profissão, um cara chamado designer, Acho que na época nem um existia. publicitário. 30 e poucos anos atrás. E aí a gente falou assim, cara, você gosta de desenhar, será que não dá pra fazer alguma coisa com desenho? Aí a gente começou a pensar, vamos criar uma empresa. E a gente chegou para nossos pais e falou, ó, a gente precisa de 300 cruzados, na época acho que era cruzado ou cruzeiro, sei lá. E aí eles deram risada, deram esses 300 cruzados. E a gente foi na papelaria, comprou umas pastas portfólio. A gente começou a desenhar logotipo, desenhar business card, convite de aniversário, casamento, boas festas. Montamos uma pasta portfólio e a gente apresentou, compramos um phone board e criamos uma marca chamada Cards and Labels. Isso moleque, né? Mas não dá pra acreditar, mas é verdade. Que se você traduzir ao pé da letra é o que a gente fazia, cartões e etiquetas. Era esse o foco inicial da empresa lá atrás. E o nosso primeiro cliente foi nossos próprios pais, né? Falou, ó, vocês não querem comprar aí adesivo para fechar carta, cartão de visita? Aí eles compraram só 100 cartões de visita, etiqueta e cartão de boas festas. Tem que lembrar, né? É engraçado a gente falar disso hoje, porque não existia internet, não existia e-mail, não existia WhatsApp, não existia nada disso. Não existia aplicativo no celular. Então, todo mundo usava carta. Todo mundo dava um cartão de visita, que hoje você simplesmente bipa o QR Code do celular do seu colega, né? Então, naquele momento, era a realidade que todo mundo necessitava desse produto, que a gente resolveu criar. Não existia um burô de arte, não existia nada disso. Tanto é que quando a gente foi imprimir, era um estresse para achar uma gráfica que imprimia uma quantidade reduzida e não altos volumes. Inclusive a gente imprimia, começava a imprimir tudo com impressora jato de tinta, a gente nem sabia que dava para imprimir numa gráfica mesmo. Não, o que é maravilhoso é que nasceu de um castigo, cara. Pô, é maravilhoso. Sabe o pai? Exato. E daí foi assim, um ano, a gente começou, depois foi o segundo cliente, o tio, o avô. Um ano depois a gente estava com 2 computadores, já com monitor colorido, jogando joguinho em rede. Não, e o mais legal é que assim, acho que um dos game changers daquela época é que a gente tem um tio que dava aula na Unicamp. E olha a loucura, a gente falou assim, tá bom, você quer cartões novos? Me dá a logo da Unicamp pra gente já pegar. Não tem. É como se não tem a logo da Unicamp. Era uma foto, né? Você é um professor, sei lá, não era reitor, mas ele era um cargo super alto. Não consegue essa logo? Não. A gente teve que vetorizar a logo da Unicamp na época, que não existia para dar pra gente o arquivo. E aí a gente começou a vender para todo mundo da Unicamp. Ele foi uma porta de entrada para um universo gigantesco. E aí em menos de um ano a gente tinha mais de 1.000 clientes. Só que aí chegou na época de pré-vestibular, não sei o que lá, né? Que O Alan entrou no colégio técnico antes do vestibular ainda, da faculdade, que ele fez... Fiz eletrônica e robótica, no nada Senai. a ver, né? Mas abre a cabeça, assim. E aí a gente paralisou a empresa naquela época. Mas foi legal, assim, porque você vê que 2 moleques, né? E era engraçado que muitas vezes eu ia bater na porta, apesar de ser mais alto que ele, eu sou 2 anos mais novo. E aí a gente brincava, como ele nunca teve barba, né? Então eu que ia lá com um pouquinho de barba só pra dizer que eu era mais velho, pro cara me atender. Aí você chegava ali, batia na porta da empresa e falava, eu vim aqui vender cartão de visita, eu vim, né, te oferecer e tal. E começamos a vender, assim, muito legal. E depois dessa parada, né, de um tempo, cada um eu fui fazer faculdade, o Simon depois eu fui fazer propaganda e marketing, o Simon administração. E aí depois eu comecei a trabalhar em agência de propaganda, em estúdios, enquanto eu estudava à noite. Eu fiz FAAP, né, propaganda e marketing. E eu trabalhava em agência de propaganda integral o dia todo. E depois comecei a trabalhar em estúdios. E aí, depois de vários anos, eu resolvi abrir a ZUP. E aí, depois de um ano e pouco, acho que isso em 2001, eu abri a ZUP. E depois de alguns anos trabalhando, eu fui morar na Austrália, estudei artes gráficas lá. Quando eu voltei ao Brasil, peguei a minha primeira salinha no escritório. Aí o trabalho foi crescendo, fui arranjando os clientes. E acho que em 2006, eu peço ajuda pro Simon. Pra ele, eu preciso de ajuda porque não consigo fazer tudo sozinho, assim, porque eu era
o estagiário, o designer, a secretária, o atendimento, já ficar procurando. Então eu ficava assim 3 meses trabalhando, fazendo identidade visual, site, ilustração. Só que aí depois eu ficava 3 meses batendo na porta e falei, não, eu preciso vender também. Falei, Simão, eu preciso de alguém. O Simão estava trabalhando... Eu, como ela falou, né? Eu fiz administração e aí depois eu fiz uma pós em comércio exterior, eu trabalhava na área de comércio exterior. Eu sempre fui sócio do Alan desde 2001 no contrato social, mas eu não trabalhava com ele no começo, eu só dava pitaco. Aí ele morou 2 anos fora, na Austrália, quase 3. E quando ele voltou cheio de ideias, 2004 para 2005. Falou assim, cara, vi um evento assim assado que existe lá, nunca vi nada igual no Brasil, na América Latina eu procurei, tem 1 ou 2. E ele tinha, quando ele morou fora, ele tinha um negócio que ele chamava de... Era uma newsletter, né? Canguru News. Canguru News. Que era brincando com o filme do... Como é que chamava? Era meio Crocodilo Crocodilo Dundee. Dundee, sim. Aí tinha o Canguru Isso aqui, News, veja que ele Crocodilo contava o que ele Canguru. fazia, o que ele conhecia, coisas diferentes que ele via lá na Austrália. Aí quando ele voltou, tinha mais de 20 mil pessoas nessa newsletter. Aí ele falou, pô, tem alguma coisa aí, um caminho aí. Um monte de gente do que ele postava de arte, de design no blog na época, que era a Zup, que era um projeto pessoal dele, e que andava em paralelo com o estúdio de design Zup, né? E aí a gente falou, cara, vamos criar um negócio, um business disso daqui? E aí em 2006, então, eu gerenciava uma área de exportação de uma empresa, que da noite pro dia resolveram fechar a exportação. E eu falei, beleza, então eu vou para aí, se der certo a gente vai trabalhando, se não der certo eu volto pro mercado. Então eu trabalho em família desde 2006 direto. Então esses caras que fazem venda, né, novos negócios, falaram, depois eu volto pro mercado, como arte não fosse mercado. Não, mercado corporativo, né? Daqui a pouco a gente fica um tirando sarro do outro, assim. E aí, por que nasceu a Zup, né? Isso que é legal também contar um pouco, que o Alan pulou um pouco essa parte, mas ele trabalhava em estúdios, tanto como freela, também como contratado, estúdios e agências de publicidade por alguns anos antes de nascer a Zup. E eu lembro que um dia ele falou assim, cara, eu não aguento mais, né, esse esquema de que você tem horário para entrar, não tem horário para sair, você tem que ficar seguindo o briefing, que às vezes não é o melhor resultado que você quer entregar. Eu vou abrir minha empresa. Aí ele abriu com uns amigos, antes da Zup ele abriu uma outra empresa com uns amigos. Que chamava Babylon Comunicação. Aí era mais conta para pagar e briga do que... Aí ele falou, cara, não dá, tem mais cacique do que índio aqui, todo mundo quer mandar, não vai dar. Aí desmanchou a parceria com esses amigos e ele falou, vou abrir a minha empresa sozinho. Aí eu sempre fui sócio dele, porque eu sou administrador de empresas, então eu sempre ajudava nessa parte, mas não trabalhava direto com ele. Tanto é que hoje em dia o pessoal chama ele de Photoshop ou de Excel. Pra fazer essa brincadeira aí, por que a gente se une tão bem, né? E aí, né, Alan, eu acho que quando você morou fora, a gente teve já o primeiro cliente internacional. Acho que desde o começo, assim, que eu abri a Zup, assim, porque o projeto começou assim, eu tinha um estúdio, eu abri a Zup Design, que era um estúdio de design, então eu fazia ilustração para revistas, para empresas, relatórios, né, anuais, para gente de propaganda, fazia site, fazia branding, que era o que eu sempre gostei e que eu trabalhava nos outros estúdios também. E em paralelo, eu criei um projeto cultural que também chamava Zup, mas que era uma revista, era um blog, que o sonho era fazer uma revista de arte, mas de experimentação, que eu mostrasse trabalhos autorais, assim, de criativos do Brasil e do mundo, que eu acreditasse que fosse tendência no mercado e que fosse estourar no futuro. E eu sempre queria fazer uma revista impressa. O problema é que o custo, né, para fazer uma revista era muito alto. Então, não sei, tipo, vamos falar... na época era um 100 mil reais uma edição, né? Porque tem jornalista, tem custo de escritório, tem pesquisa, tem curadoria, tem impressão, tem gráfica, tem papel, tem projeto gráfico. Então, tudo isso era muito caro e eu não tinha grana na época. Então, eu falei, vou começar com um blog, porque praticamente paga o servidor, é barato, faz parceria, colaboradores, e aí vão postando e o custo não é tão alto.
Isso é naquela época que é o nascimento da internet aqui no Brasil, né? Então, 2001. era tudo muito lento. Era Não tudo tinha nem caro, WordPress. Sim, eu lembro que eu investi 5 mil Internet reais. discada, né? escada. Internet discada, eu investi 5 mil reais com um aplicativo que chamava Lua, que era um primeiro editor para fazer blog, assim. E aí depois, muito tempo depois, eu fui pro WordPress, que já estava mais fácil mexer e tal, e já era gratuito, não precisava ficar gastando também pagando, né, um sistema para fazer isso. E aí o negócio foi crescendo, a gente chegou uma hora que já estava entrando dinheiro com os projetos. Falei, agora eu consigo ter uma equipe, consigo bancar o resultado. Na verdade, para bancar a revista, a gente lançou um festival que chamava Pixel Show, que era um festival de criatividade, que vocês conhecem, e que ele também começou pequenininho, com 300 pessoas, foi crescendo a cada ano 30%, 40%, até chegar em 2022 com 55 mil pessoas visitando o evento. Então quantas edições já tiveram? 18. A gente já fez 18 edições. 18 edições. Isso. Nasceu em 2005, aí anualmente a gente fez em São Paulo. Durante a pandemia 2020 e 2021 a gente fez online. E também fizemos 4 edições fora de São Paulo, além das de São Paulo. Então foram 2 em Porto Alegre, uma em Salvador e uma em Recife. Aí o ano passado, 2023, a gente não fez, por conta de troca de governos, muita mudança de lei de incentivo, vários projetos cortados na Lei Rouanet, porque é um projeto grande que demanda muito investimento. Então a gente precisa sempre buscar aprovar nas leis, correr para captar com patrocinadores Brasil todo, Estado de São Paulo, principalmente por conta de a gente usar também a lei estadual, que é o PROAC. Então a gente está sempre buscando novos contatos, abrir novas frentes de negociação e trazer novas empresas para esse universo da criatividade, né? Porque às vezes eu faço umas reuniões, às vezes, sei lá, indústria 2.0, né? Aquela indústria mais formato padrãozão. E aí muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho nada a ver com o teu evento. Às vezes eu ouço algumas coisas assim, eu falo, cara, todo mundo vende criatividade. Aí eu dou alguns exemplos, né? Por exemplo, sua roupa. A indústria padrãozão, até 1.0, eu diria. Automóvel, roupa, embalagem. Embalagem já começa a entrar no mundo mais atual, vamos dizer. Você vende muita coisa por causa da embalagem, né? Aí tem empresa que fala assim, mas eu vendo, sei lá, papel. E tudo que vende é design, né? Tipo, tudo que faz vender é o design, é a economia criativa por trás daquilo, né? Então qual é o teu slogan, qual a tua embalagem, qual a sua logo, qual o seu branding. Então tudo isso, de alguma forma, está conectado. Então você está sempre conectando inovação, tecnologia, tendências de uma forma criativa, né? E é isso que a gente busca trazer no festival. O evento começou focado em artes visuais e a gente foi ampliando os escopos, pensando numa visão 360 graus, né? Pensando em curadoria. Então a gente começou com ilustração, design gráfico, animação e publicidade. E aí a cada ano a gente foi inserindo, vamos colocar fotografia, vamos colocar efeitos visuais, 3D, CGI. Aí depois foi indo para XR, VR, tecnologia, makers, publicação independente. Aí a gente começou a inserir teatro, música, dança, cinema. Então a cada ano a gente está tentando incentivar e aumentar esse escopo, porque isso é o que gera a economia criativa, pensando no mundo 360. Era essa a minha pergunta, quer dizer, esses 18 anos, né, independente da parte do crescimento do festival, que é óbvio, né, que ele vai crescendo, mas assim, eu queria saber para qualquer um dos dois, como é que vocês detectam essa evolução do mercado da economia criativa, para onde está indo, qual é o radar, né, aonde que vocês conseguem perceber que o negócio está começando a crescer e assim, vamos entrar numa onda com metaverso, mas aquela onda meio uma marola, que eu acho que foi uma marola, não é uma coisa assim, se bem que a indústria de game já trabalha com metaverso há muito tempo, né? Lembro quando eu fui falar de metaverso, meu filho falou, pai, mas eu já faço isso há muito tempo, né? Eu falei, então tá, desculpa aí, né? Então assim, é saber o que é hype, o que não é hype, o que é onda, o que não é onda. Como é que vocês têm esse senso, né, de a sensibilidade artística de saber para onde que tá indo? Aí mais pro curador aqui, né? Cara,
Basicamente, assim, é pesquisa, prestar atenção no mercado. A gente segue também... A gente não cria relatório de tendência. Poderia até fazer isso, né? Porque a gente está todo dia fazendo pesquisa para procurar tendência. Mas a gente também viagem, visitar eventos no Brasil e no mundo. Tanto como o Pixel Show, mas a gente também tem que fazer a nossa pesquisa de campo. Então, vai viajar, vai visitar... desde um bar que abriu, sei lá, em Nova York, um espaço, por exemplo, esqueci o nome agora, aquela esfera que abriu no Las Vegas. Então, tudo isso vai gerando tendência, sabe? Tipo, desde que você vai numa festa, numa viagem, um filme, por exemplo, quem tá por trás dos filmes quem fez, por exemplo, os desenhos, né, a animação do Homem-Aranha que inovou com diversos tipos de estilos visuais numa mesma animação. Eu acho que também, somando com o que o Alan está falando, André, muitas vezes a inovação está um pouco longe do brasileiro, né? A gente hoje em dia está muito avançado, por exemplo, a nossa área de XR ganha prêmios internacionais, às vezes até mais do que os gringos, só que tem algumas áreas que a gente está um pouco atrás, né? A gente não tem, às vezes, coisas no Brasil, por exemplo. Então, alguns anos atrás, acho que 2016 ou 2014, a gente trouxe o pessoal que faz animatronics. Animatronics são robôs, né? Basicamente robôs, que tem todos os movimentos e que fazem personagens de filme, de parques e tal. Desde Gremlins, né? Tipo, já sempre usavam, né, essa parte para efeito especial. Então a gente trouxe, por exemplo, o pessoal da Spectrum Motion e eles trouxeram 2 cabeças de animatronics, uma só a parte de robô mesmo e a outra com a maquiagem toda. E eles não conseguiam sair do palco, né? Porque todo mundo queria ver, queria tocar, queria chegar perto. Então, a gente tenta também conectar o que está sendo muito legal e mostrado lá fora com o que não existe ou as pessoas não têm como não só ver, né? Porque hoje em dia você vê qualquer coisa online e tudo bem, mas tocar naquilo, sabe? Realmente fazer parte daquilo, interagir com aquela inovação. Então, por exemplo, a gente traz, quando começou a surgir as impressoras 3D, a nossa feira, ela é acesso gratuito para qualquer pessoa. Então, a gente tem a atividade paga, que é a conferência e o workshop. O resto é tudo gratuito. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas, o maior número possível de pessoas do Brasil e do mundo, possam ter acesso a esse conteúdo que é hoje conhecido como economia criativa, que antigamente eram as 7 artes, né, e ela foi evoluindo esse conceito, hoje ele pega um 360 graus de criatividade. E obviamente que a economia criativa, ela gira muito em torno de criatividade com inovações, em várias áreas, né? Então, tem uma nova técnica de filmagem. A gente trouxe para o Pixel Show em 2022 um estúdio, que eu nunca lembro o nome, Virtual Production, que é como filmar o Mandalorian. Foi a primeira filmagem de grande escala que não tinha chroma key, que era tudo painéis de LED. E é um dos primeiros estúdios do Brasil que tem feito isso e está gravando do sul até o norte do Brasil, fazendo produções gigantes com DJs, com grandes músicos, utilizando essa tecnologia. Então a gente tenta, obviamente, como ela falou, buscar entender o que é tendência, o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos, e também entender quem são as pessoas, os personagens criativos, né, os profissionais criativos, seja a empresa ou a pessoa física, que já estão rumando para esse caminho, né? Ou que já estão fazendo coisas que são muito diferentes. E aí a gente traz essa galera para palestrar, para fazer um live art, para fazer uma exposição, para fazer uma experiência, onde as pessoas realmente vão ao evento, ao Festival de Criatividade Pixel Show, e eles não passam pelo evento, eles vivenciam experiências inesquecíveis, né? E aí entra no DNA da pessoa que estava lá e fala assim, cara, isso aqui é olha, eu posso ganhar dinheiro com isso, né? Eu posso viver de arte, de criatividade, coisa que antigamente a gente nem cogitava de longe falar que você podia vender ilustração e ganhar sua vida fazendo isso, por exemplo. E perfeito. E assim, no evento, né, são exposições, né, diversos artistas plásticos. Uma coisa que eu estava pensando aqui agora mesmo. Vocês fazem um Shark Tank
do evento de vocês, onde você faz um concurso de criatividade e tem o júri ali, e aquilo pode ter uma premiação. Vocês fazem alguma coisa parecida com isso? Então não é bem um Shark Tank, mas a gente tem um prêmio que a gente bolou que chama Pixel Show Awards, que premia, por exemplo, o melhor, por exemplo, tenta estimular o melhor expositor, mas tipo, não o expositor em si, mas o que o cara está lançando. Lancei um produto, por exemplo, o melhor escultor, o melhor maker, o melhor publicação independente, o melhor ilustrador. Isso é um prêmio em evolução, a gente está ainda formatando, que a ideia é virar um prêmio internacional, que a gente tem artistas do mundo inteiro participando, sabe? E que o Pixel às vezes vira um novo Cannes aí, só que hoje o Pixel é Brasil, a gente traz palestrantes do mundo todo, mas ainda não tem uma premiação internacional, ela está muito focada aqui no Brasil. Então a gente está pensando em como fazer isso. A gente tem prêmio também de melhor game, melhor XR, que mais aí tem sound design. Tem várias áreas que já existem no escopo, mas ainda não foram Não, só fica o publicadas. convite aqui. Quando foram esses premiados, a gente traz aqui pra gente entrevistar. Acho que é legal, Sem né? dúvida. Assim, né? Com certeza. E pode até gravar. E como a gente chega em muitos países, né? Isso aí pode ser uma forma de também. Exatamente. Dá pra ter um estúdio da Future Hacker dentro do Pixel Show, né? Isso é uma coisa muito legal também. Por exemplo, quando a gente começou a revista, até antes no blog, de novo, né, pensando que era a época das cartas, a gente tinha uma seção dentro do blog que chamava Cartas, porque muitas vezes a gente recebia uma carta de alguém que foi publicado na revista ou no nosso site e que foi contratado por alguma empresa para fazer um job, seja no Brasil ou no exterior. Então, algumas que eu lembro assim são inesquecíveis. Um gringo, não lembro, acho que da Europa, falou, cara, ele mandou uma obra de arte pra gente em agradecimento e tinha uma carta lá falando, olha, tô mandando essa obra pra vocês, que faz parte inclusive do nosso acervo. A gente tem um espaço cultural que é o Zup Space, fica na Vila Mariana, e a gente tem mais de 300 obras de acervo e começa com essas histórias, né? Então ele agradeceu, falou, não, eu fui publicado na Zup e eu fui contratado. Você conhece uma editora aí no Brasil, chama Abril, né? Pra quem não conhece Abril, aqui no Brasil. E ele foi contratado, fez um super job lá, ganhou uma grana e deu esse agradecimento pra gente. E aí um outro, por exemplo, um brasileiro desconhecido, que isso é uma coisa que a gente faz muito, que é, entre aspas, ficar minerando, né? Onde estão os talentos. Então, por exemplo, a primeira capa, a capa da primeira revista Zup, tinha os gêmeos na capa, que hoje todo mundo sabe quem são os gêmeos, mas na época eles não eram os gêmeos ainda, né? Eles eram dois irmãos gêmeos que pintavam muito bem, né? E aí o Alan conheceu eles antes de estourarem essa fama, que é isso que eu tô comentando, né? De tentar buscar o que vai acontecer. A ideia da revista sempre foi, né? A gente fez uma lista para a primeira edição, a gente precisa ter um cara que a gente acredita que vai estourar. Aí tinha uma lista com 100 nomes, aí foi ticando, assim. Aí chegamos no gêmeo, falamos, esses caras são muito bons, assim, desenha pra caramba, tem muito talento, e ainda são dois caras trabalhando junto, É uma história muito interessante. detalhe. Vamos colocar aí, 2 anos depois que eles saíram na revista Zup, eles aparecem na FAAP numa exposição, saem no Fantástico, aí daí, desse dia, dessa data pra cá, nunca mais pararam, assim, fazendo demais. trabalhos no mundo todo, assim. Vocês pensam em alguma... Eu tava até com um script, eu também larguei script, porque eu falo de criatividade, com script não dá, entendeu? Vocês pensam num museu assim, de criatividade, um museu assim, ligado a toda essa parte, ao invés de ser eventos, mas que seja uma coisa mais perene, ou não? Então, a gente tem alguns projetos. Hoje o que a gente conseguiu até esse momento fazer é que o nosso escritório a gente transformou num espaço cultural, né? Então a gente São tem... os primeiros passos, a gente tem o Zup Space, a ideia é virar um museu no futuro, tá? Se a gente conseguir formatar isso. É claro que hoje a gente tem um espaço de 500 metros, a gente tem acho que 300 e agora a gente vai ampliar mais 180 metros quadrados de área expositiva, que a gente está começando uma reforma e tal. Hoje são 150 metros de área expositiva, é muito pequeno para falar que... Para tanta coisa que a Para gente quer nomear mostrar. um museu, né? Mas a gente está começando dessa forma, dando um passo de cada vez. E hoje a gente abre toda quarta-feira para o público externo, mas você tem que ir lá agendar. Então a gente está recebendo escolas,
colecionadores, Público em geral. público em geral, fãs do Pixel, da ZUP. E a gente faz um tour de 1 hora contando sobre os artistas, sobre as obras de arte. E a ideia é no futuro a gente conseguir um projeto que tenha tanto obras, pinturas, esculturas, até obras interativas. E quem sabe no futuro a gente deixa um legado aí para a sociedade, para a cidade, pro mundo. como um museu que fica aí para prosperidade. Assim, Não, sabe? e uma coisa legal, assim, é até interessante que seja um lugar menor, porque ele pode até, inclusive, entrar numa agenda cultural futura, né, da cidade, né, assim, né, tipo, eu vou pra Nova York, tem um bar em Nova York, não sei se vocês conhecem, que chama Lesk, é muito interessante. Você entra numa rua, não tem nada, aí você tem uma casinha, aí você entra, abre o portão, tem nada, você fala, onde estão me levando aqui? Aí você abre uma porta no final, num restaurante maravilhoso, com a foto do Al Capone ali, né? Que era um restaurante que era feito ali da Lei Seca, né? Então assim, que virou um espaço, assim, meio que diferente, assim, sabe? Meio escondidinho pra você... Tipo os bares secretos da vida. Exatamente, é um speakeasy, assim, entendeu? Então acho que isso que é legal, você faz um esquema de um lugar, imagina um lugar que tenha bastante criatividade, mas que seja um lugar, assim, não é aquele mainstream, é um lugar assim pequenininho que você vai, mas um que cult, é né? sexy, é cult pra gringo que vem, entendeu? Pra gente, né? A gente tem falado com pessoas, estamos procurando interessados, porque a gente sabe que tem gente que tem galpões que estão parados e no centro da cidade, sabe, Barra Funda. A gente visitou vários espaços. O problema é que são espaços gigantescos que daria para ser ocupado e fazer um espaço gigante de não só disposição, mas ao mesmo tempo também um espaço que, mesmo que tenha esse espaço tipo, que gera várias salinhas para startups, mas poderia ser focado em criatividade ou startups criativos, para criativos, sabe? Para um artista, para um arquiteto, para um ilustrador, para um designer gráfico, um design de produto. E essa é a nossa ideia de fazer. O problema é que falta ainda... Já tem formatado meio um business plan. O problema é um cara que entre como investidor ainda que a gente não achou. Ou que tem um galpão que entre como parceiro nessa empreitada aí. Eu queria até aproveitar um pouco esse gancho aí teu, que falando sobre a parte de corporativa, a parte corporativa, né? Quer dizer, acho que assim, pelo que eu soube, né, esse ano, eu não sei se foi esse ano que vocês fizeram um evento corporativo, né, também com todo esse ligado, todo esse conhecimento de criatividade on demand para um instituto de ensino, né, alguma coisa assim. Sim, né? a gente fez Então ano esse passado. também é uma linha que vocês estão seguindo, um B2B, assim, criação de festivais de criatividade, etc., para empresas que ela cria seus UPs e seus Pixel Shows. Né? A gente faz já alguns anos, acho que uns 10 anos, a gente já começou a fazer projetos para terceiros, né? Com a nossa cara, com a nossa criatividade, que é um marco muito forte nosso da ZUP. Então a gente passou a fazer, por exemplo, no ano passado nasceu o Paul Festival, que é esse que você acabou de citar, é um cliente, parceiro nosso, que fica em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E eles conheceram o Pixel Show, a gente conversou vários anos com eles, aí veio a pandemia. Acabou que aquele projeto da época, que era um festival de educação, não aconteceu. E aí mudou todo o time interno deles e no começo do ano passado eles ligaram pra gente, que eles vieram no festival em 2022, no nosso Pixel Show aqui. E falaram, vocês fazem um Pixel Show que não chama Pixel Show? Eu falei, como assim? Não, eu quero um evento parecido com o de vocês, mas com outro foco. A gente quer falar de sustentabilidade, de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo e de criatividade. Mas o evento é meu, mas você faz a produção, você faz a curadoria e a gestão é minha. E a gente tá indo agora, em outubro, agora para a segunda edição. Isso. E a ideia, estamos fazendo todo o planejamento, também usando leis de incentivo. E a ideia é que vire o principal festival de inovação, criatividade e sustentabilidade, que o foco é um pouco diferente do Pixel, né? Mas que seja o principal evento e saindo um pouco das grandes cidades, levando para uma cidade do interior, mas que vire um principal evento de inovação, criatividade e sustentabilidade em Ribeirão Preto. Não pegar a região toda, né? É muito rico o estado de São Paulo, obviamente, mas o Brasil como um todo. Então,
a gente poder descentralizar também, fazer parte dessa história de descentralizar grandes festivais é muito interessante. Isso é até uma coisa bem falado aí da descentralização. Vocês pensam em algum momento abrir modelo de franquia? Assim, eu quero franquear o Pixel para a minha cidade, aqui, ou para a minha cidade, como até um pouco que faz o Dia da Criatividade, né? Sim. Assim, né? Que cada um vira um líder criativo na sua cidade. Vocês pensam que assim, o modelo de vocês, do Pixel, poderia ser franqueável entre essas? A gente chegou a montar isso, esse business model, vamos dizer, de franquia do Pixel Show, porém, a gente resolveu não seguir, pelo menos por enquanto, nessa linha, por um principal motivo, né? O Pixel Show Brasil, como a gente chama, né? O internacional, Festival Internacional de Criatividade Pixel Show. Como ele cresceu tanto, a gente falou assim, cara, se eu começar a fazer um monte de pequenininhos, eventualmente vai atrapalhar o grande, que é um marco anual, desde 2005 vem crescendo e acontecendo. Então, a gente fez já, nós com parceiros locais, como eu comentei, 4 vezes fora de São Paulo, não em modelo de franquia. Já teve 2, 3 conversas com outras capitais aí, de outros estados que queriam levar o festival. E acabou que ainda não encaixou achar esse modelo, né? Mas é uma ideia legal, porque assim, tem muita gente boa em muito lugar. Infelizmente, a gente não consegue. O Brasil é muito grande e o custo logístico às vezes atrapalha um pouco de pessoas poderem vir até o evento. Tanto é que a gente busca, quando faz o festival, a gente busca parcerias até na logística. Então, eu vou buscar parceria com empresa de, sei lá, aéreo, ônibus, etc., para que o público final possa ter alguma ajuda de desconto, que seja um promo code, hotel, para que ele possa vir gastando menos e que ele possa investir a verba que ele tem no festival, no conteúdo, né? Em adquirir produtos, conhecimentos, serviços dos expositores, dos patrocinadores, do festival como um todo. E só fechando a tua outra resposta, de outros eventos, né? A gente já fez, por exemplo, um evento de um dia, uma vez para a WGSN, que é uma empresa de tendências, né? Que está no mundo todo. E aí foi um ano que eles começaram a levar... Eles só faziam em Londres, que é a base deles. E aí eles resolveram fazer o mesmo evento que chamava Futures, não sei se ainda existe ou não, em várias cidades do mundo. E nós fomos os parceiros de produção desse evento aqui em São Paulo. Infelizmente só aconteceu uma vez, depois não teve mais, por questões, pelo que eu entendi, de verba mesmo. E foi muito legal. E a gente já fez outras coisas menores, pontuais. Às vezes o pessoal chama a gente, eu vou participar de um evento. Vocês conseguem montar o meu stand, conseguem gerar uma ativação, uma experiência criativa diferente para eu levar o público num evento XYZ, não importa do que seja o evento. Desde que você leve uma experiência legal, as pessoas vão querer entrar no seu stand e participar, né? Vão querer vivenciar isso. Então, são várias áreas que a gente tem hoje, né? Hoje, se eu for resumir o que a Zup faz, tanto é que a nosso próprio nome Fantasia a gente mudou recentemente para Zup Live, porque nós viramos uma produtora, não só para nós internamente, né? Então a gente faz desde conteúdos audiovisuais, gravação de curso, palestra, streaming, eventos online. A gente começou como Zup Design e a gente fez um rebranding de tudo. Porque a gente começou, desde o começo a gente fazia eventos, workshops, oficinas, fazia curadoria para marcas, não só de experiências para levar para eventos, mas, por exemplo, vamos fazer uma curadoria de artistas, por exemplo, para fazer as camisetas da Copa do Mundo para a marca Puma, ou para Umbro, né? E aí a gente começou a fazer, a gente é uma produtora, então vamos refazer nosso branding para Zup Live, porque a gente faz live experience, live marketing, faz eventos, faz produção, faz design também. Então a gente oferece meio um pacote completo. E na pandemia a gente acabou abrindo os estúdios de videocast, podcast, a gente começou a fazer mini documentário, no começo focado em artistas, aí a gente agora está ampliando o escopo, fazendo filmes corporativo. Filmes institucionais para marcas. A gente acabou criando, hoje já tem 2 estúdios lá de videocast, ou gravação de curso, treinamento para empresas. E aí foi criando um braço novo. Então a gente oferece toda essa estrutura. Vamos fazer uma produção de um evento completo, então curadoria, produção,
design para o festival. Então a gente acaba oferecendo um pouco de tudo que a gente, né, na parte de produção, né? Como é que é aquele que fala em inglês? One Shop Stop, né? One Stop Shop. One Stop Shop, é isso. Porque é isso, é um lugar que você consegue receber um pacote de serviços quase completo, assim. Então, por que isso, né? Porque quando a gente começou a fazer o Pixel Show, a gente descobriu assim, se eu for pagar por tudo que eu sei fazer para outros fazerem para mim, primeiro que a conta não fecha, e segundo, que eu sei fazer. Por que eu vou pagar outro cara e eu já sou bom no que eu faço? Óbvio, pode ter gente muito melhor que eu lá fora, mas eu não tenho verba para pagar para ele. Então deixa eu ficar melhor, eu fazer coisas, eu montar uma equipe bacana, que eu possa entregar desde branding, design, website, papelaria, toda a parte de comunicação visual, toda a parte de redes sociais, enfim, é o pacote completo que a gente faz hoje internamente para os nossos projetos, mas que nós também oferecemos para os clientes e parceiros externos. Então, que foi como a gente se conheceu, inclusive, né, André? Exato. Um amigo em comum do Duda, que é teu sócio, né? Ele apresentou a gente para, de repente, a gente fazer um evento juntos. Exato. Né? Então, se Deus quiser, em breve vamos ter boas novidades aí para o público Future Hacker. Porque a ideia é que a gente consiga cada vez mais não só levar conhecimento para as pessoas, que isso é muito importante por essência, mas que a gente tem, em casa a gente tem pai e mãe que são ex-professores, né? E a gente sempre teve uma regra em casa que era, não importa a média da sua escola, a nossa média em casa é no mínimo 7. Porque eu não quero que você esteja numa média, sei lá, porque muita escola a média é 5, né? Então você está na média. Você quer ser mediano ou você quer ser algo a mais, né? Porque a vida é assim, né? Então se a gente aprende desde criança que a gente tem que ser o melhor possível, é igual agora a gente está vivendo a época das Olimpíadas, né? 2024, Paris, todo mundo se esforçando ao máximo para os melhores resultados. Se você desde criança aprende que você tem que gerar melhores resultados, né? Não naquela loucura de competir e tal, mas que você, com você mesmo, consiga o seu melhor resultado a cada vez que você vai melhorando e adquirindo mais conhecimento, isso quer dizer que futuramente você também vai gerar melhores coisas, né? Seja como profissional, seja como pessoa. Por exemplo, a gente tem um braço, eu brinco com o Alan, que a gente devia abrir um instituto, porque a gente tem um olhar muito forte para esses sem fins lucrativos. A gente, na revista ZUP, por exemplo, a gente distribui cortesia que varia entre 30% a 50% de cada tiragem que a gente faz de uma nova edição. Distribuído. Gratuito. A gente quer incentivar e fomentar. Você, sem querer, cortou minha última pergunta, que era exatamente sobre essa, sobre então responsabilidade social. Eu acho que tem até uma empresa que até eu vou falar hoje de novo, né? Eu vou fazer uma entrevista de novo com o Pablo Lobo, que é uma figura, um influenciador, um ativista muito forte aí. E ele tem um projeto chamado Artbeat, que é muito interessante. Assim, ele dá uma carteira digital para esses artistas de rua. No momento que as pessoas vão ter a visualização, ele ganha sobre a visualização. Não é uma empresa que ganha sobre os artistas de rua. Ele automaticamente ele tem uma carteira digital. Isso acho que é fora do país que faz, né? Legal. E aí quanto for as pessoas de visualização, ele ganha essa grana. Quer dizer, porque as pessoas, imagina aquele cara que tá fazendo aquela super música no trem. Quem é que ganha com isso, né? Quer dizer, aí ele criou esse projeto como se fosse um wallet que ele faz, e na hora que as pessoas foram ganhando, ele vai ganhando sobre aquilo. Quer dizer, é um negócio muito legal, né? Quer dizer, e exatamente essa era a minha questão, essa questão mesmo de responsabilidade social, porque tem muita arte nas periferias, né? Nas comunidades, né? E aí, até quando você falou da parte regional, né? Quer dizer, assim, tem uma riqueza regional cultural, muito forte, regional, cultural, né? Isso que, né? Então... O que a gente escuta bastante, assim, em conversas com artistas da periferia, muita gente vem falando, meio que tentando, assim, dar uma carteirada, assim, sabe? Eu tô fazendo, vocês têm que abrir pra gente e colocar. Só que a ZUP, a gente tá tentando nivelar tudo pra cima, e entra na revista aquele cara que tem talento, que tem um estilo bem trabalhado, que tem detalhe, tem técnica. E a gente, como professor, a gente criou, por exemplo, o ZUP Academy, e a gente está fazendo um projeto agora para tentar pegar o Brasil todo, deve usar até Lei Rouanet para conseguir uns patrocinadores grandes,
levar isso para o Brasil inteiro e descobrir esses talentos, pessoas que têm talento, que estão em qualquer canto do Brasil, e criar turmas com professores mais talentosos para falar, você já sabe desenhar, mas você ainda precisa, aprender business, como vender seu trabalho, como melhorar essa técnica, que aí sim você vai conseguir, com todo esse ensinamento, lapidar. a gente vai lapidar você, e aí você vai ter um espaço na ZUP, porque aí você vai chegar no nível... Perfeito. Acho muito legal essa Que visão. não é só porque eu sou da periferia que você vai entrar... É a democratização do acesso, mas não necessariamente não é cota. Né? Não, é pela competência. Né? A gente trabalha pela competência. Eu falei assim, você tem talento, mas você precisa lapidar para entrar. E tem uma outra coisa também, só para pegar esse gancho, a gente fala muito de SG, né, hoje em dia, ODS, e a gente tem alguns projetos, por exemplo, o Alan foi pessoalmente, alguns anos atrás, plantar árvore para gerar carbono zero por vários anos para a ZUP. A gente tem um projeto que é enorme, que a gente chama de reserva, vou até deixar o Alan explicar um pouquinho rapidamente, sei que nosso tempo está acabando, mas só para a gente... É o maior projeto que a gente tem, que mistura um pouco de SG, de responsabilidade... A gente brinca que a nossa responsabilidade não é só social, é social artística, né? Econômica. Está tudo interligado. Então, se a gente consegue retomar esse projeto do ZUP Academy, buscar talentos e que a gente, através de grandes instrutores, né, facilitadores, não são nem professores, a gente possa ensinar melhores jeitos de fazer a arte, mas também melhores jeitos e práticas de gerenciamento de carreira, né, de como gerenciar, como vender, como se vender, né? Porque o artista, ele é o produto final, né? É quase o produto final, a mão dele vai gerar o produto final lá. Então, ele vende um serviço, né? Ele vai pintar, às vezes, na casa do cara, ou vai pintar uma obra de arte que vai ficar no museu ou exposta em algum lugar, alguém vai comprar ou não. Então, a gente tem alguns projetos que são muito grandes, muito diferentes, mas que dependem, obviamente, de muito financiamento, né? Então, essa ideia da reserva é uma coisa diferente, legal também. Misturar tipo um inhotim com nascente de rios, né? Com arte. Então, é uma pegada meio 360. Só que é um negócio que é muito dinheiro. Então, quando ficar muito dinheiro, às vezes o projeto fica engavetado por um tempo até que ele possa vir a acontecer, né? Perfeito. Vai acontecer. Eu vou fazer uma última pergunta, tão estourado aqui. Vocês fazem projetos de crowdfunding para os projetos de vocês, a parte da busca do investimento das pessoas, ou sempre estão em busca, sempre é patrocínio, sempre são empresas ou governo? Porque assim, o crowdfunding hoje ele está fomentando muito, principalmente esporte amador, né? Quer dizer, ele suportando muito essa parte do crowdfunding. Vocês já usam um pouco isso para o projeto de vocês ou não? A gente não usa, nunca usou crowdfunding. A gente sempre correu atrás, a gente sempre fazia nossas apresentações, nossos pitches, corria atrás de patrocinadores, ou a gente bancava uma parte para iniciar o projeto do nosso próprio bolso. A gente está fazendo agora o sistema do Festival Pixel Show de venda de ingresso, ele está se transformando, está virando um marketplace. A gente até fez um rebranding, chama Vibeland, e ele vai ter crowdfunding, vai ter sistema de e-commerce, e aí a gente vai lançar dentro desse próprio sistema, que vai ser o crowdfunding da reserva, que vai ser o SG da própria marca, né? E acho que esse vai ser o primeiro projeto que a gente está criando um crowdfunding para a gente mesmo. Que aí não só os outros eventos que estão usando a plataforma podem estar doando uma porcentagem das vendas, mas a gente também pode estar vendendo para arrecadar e para conseguir fazer esse projeto virar realidade. Perfeito, meu. Puta, queria agradecer muito aí a presença de vocês, cara. Foi papo ótimo. A gente ficava aí mais meia hora, uma hora aí falando. Você tem papo pra caramba. Mas legal. Pessoal, estamos aqui, os irmãos Sacher aqui no Future Hacker. Valeu, galera. Future Hacker. Life. Path. Future.